Olá, queridos amigos sintonizados da Rádio Brasil Play. Nós estamos em São Paulo, no encontro de empresários, onde está reunidos para declarar apoio ao pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Daqui a pouco nós vamos conversar com ele para falar sobre vários projetos já direcionados aqui para o estado de São Paulo, e você não pode perder porque vai ser uma entrevista exclusiva. Você aí nos Estados Unidos vai acompanhar com exclusividade pela Rádio Brasil Play, e eu volto daqui a pouquinho. Até já! Estamos de volta neste evento Líderes da Nação, que tem como líder Gil Santos, empresário, que está evidentemente trazendo aí a oportunidade dos empresários conhecer um pouco mais sobre os projetos do Tarcísio. E como ele disse aqui para mim nos bastidores, a conscientização de que São Paulo precisa crescer, não voltar para o retrocesso. Gil, uma adesão fantástica, vários empresários, o que mostra que o Tarcísio realmente é um candidato preparadíssimo para trazer para São Paulo o que o presidente Bolsonaro vem fazendo para o Brasil, que é a evolução e a transformação. Exatamente. Primeiramente, mandar um abraço para o pessoal da Flórida, meus amigos, Estados Unidos, povo do Brasil, São Paulo. Esse movimento Líder da Nação exatamente vem de encontro à conscientização, à classe empresarial, que São Paulo não pode ficar no retrocesso. São Paulo nos últimos anos não avançou. Então nós precisamos realmente de um líder, como Tarcísio de Freitas, que é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, para que São Paulo possa ter os avanços aos quais o estado merece. Há um questionamento que ele não é de São Paulo, que ele não conhece, mas ele mostrou muito mais conhecimento que a gente imaginava, principalmente naquelas questões que envolvem a nossa logística, que é a locomotiva do nosso Brasil, mas que ainda demanda de recursos para movimentar e fomentar ainda mais a indústria no estado de São Paulo. Exatamente, Tarcísio de Freitas está preparado, uma pessoa engajada, que tem o conhecimento, o vasto conhecimento, não só na área de infraestrutura, mas também na área administrativa. Todos os empresários que participam dos encontros, onde o Tarcísio de Freitas faz a explanação, e ele fala de norte a sul, leste a oeste, eu que sou aqui do estado de São Paulo, fico impressionado com o grau de conhecimento e o preparo do nosso futuro governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Agora uma opinião, evidentemente, quem conhece o estado de São Paulo. Você acredita que os adversários do Tarcísio, qual deles que você coloca como na linha de frente, que pode um eventual segundo turno, para essa disputa que promete ser bastante acirrada? Nós temos a máquina, o Rodrigo Garcia, que substitui o Dória, nós temos o próprio Haddad, que tem o apoio do governo do ex-presidente Lula, e evidentemente ele tem o apoio do Bolsonaro. Quem que você acha que vai para o segundo turno com o Tarcísio? Olha, será uma eleição democrática, uma eleição que com certeza será bem acirrada. Mas nós confiamos e acreditamos que o povo de São Paulo, principalmente a classe empresarial, que está se conscientizando a cada vez mais que o Tarcísio é o candidato mais preparado para assumir o governo de São Paulo. Falar dos outros candidatos não é tão difícil, até porque se você pegar o sucessor que o Dória deixou, o Dória não deixou nada, porque ele não fez nada. Recentemente ele fez uma publicação dizendo que ele está se despedindo da vida pública. E eu acho que vocês acompanharam aí pelas redes sociais, não é? O desastre que foi a frase dele, porque perguntaram, que vida pública? O que foi feito no estado de São Paulo? Nada. Então não teve sucessão. Falar da esquerda também nos arremete a pensar da seguinte forma: o povo de São Paulo, principalmente, não pode voltar ao retrocesso. Nós já tivemos os modelos anteriores, nós já tivemos o comparativo. O ruim é quando você não tem a referência. Mas quando você tem a referência, basta simplesmente você pegar, analisar e votar corretamente. Estamos de volta, agora tendo o privilégio de poder conversar com o pré-candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, que fez uma palestra para empresários aqui na cidade de São Paulo. Uma reunião muito gostosa, um resumo maravilhoso de tudo aquilo que o senhor pretende realizar aqui no estado de São Paulo. Evidentemente que os empresários estão de olho no estado de São Paulo. Uma vez nós tivemos uma crise sem precedentes com a pandemia, muitos comércios fecharam, ou seja, foram muito cruéis com os empresários. E hoje essa força dos empresários, essa união entre os líderes fortalece a sua candidatura e dá uma motivação a mais para encarar essa empreitada desafiadora. Com certeza, a gente tem um foco grande que é na geração de emprego. A gente está olhando para as pessoas e a gente tem que entender que é o pequeno, é o microempresário que gera a maior parte dos empregos. Se a gente der incentivo, se a gente der crédito, se a gente melhorar a questão tributária, a gente vai gerar os recursos para que eles possam investir e criar os postos de trabalho que a gente tanto precisa. A recuperação do centro de São Paulo, por exemplo, é algo que vai promover
a circulação de pessoas, o trabalho em mais turnos, vai promover a contratação. E essa contratação vai fazer a diferença. Tenho certeza que é possível transformar várias realidades. Você falou muito na questão da logística. São Paulo é uma cidade desafiadora do ponto de vista estrutural. Como trazer para ligar a capital ao interior e vice-versa, para que o empresário possa ter um custo menor também nos impostos, na carga tributária, que é muito alta. Você falou também da reforma tributária. Faz um resumo básico da importância que tem muitos empresários que estão assistindo, evidentemente, essa reportagem, que querem investir, mas ficam presos por conta dessas questões burocráticas que envolvem o nosso Estado. A gente teve a oportunidade de falar das grandes alavancas para o desenvolvimento e para a reindustrialização do Estado. Basicamente, o aumento da oferta de energia, principalmente aproveitando o novo marco do gás, a mudança na questão dos tributos, com diminuição das substituições tributárias, a redução das alíquotas de ICMS, a devolução dos créditos ICMS e, obviamente, o protagonismo na reforma tributária que tem que passar pelo Congresso. A gente falou da questão da infraestrutura e o aproveitamento de todo o potencial ferroviário que o Estado tem, já que é um Estado cortado por linhas de trem que precisam operar. E a gente falou da capacitação profissional, ou seja, formar jovens que possam ingressar rapidamente no mercado de trabalho com as ferramentas que o mercado de trabalho exige, as ferramentas que o mercado exige. Então, quando a gente alia todos esses pilares, a gente pode promover, sim, o investimento e a geração de emprego. Questão menos ideologia, mais capacitação na questão da educacional e valorizar também os professores que hoje, lamentavelmente, estão estressados e até muitos agredidos dentro da sala de aula. Com certeza, os professores precisam ser valorizados. Essa valorização passa por pagar melhores salários, né? Criar uma infraestrutura onde eles tenham condição de trabalhar, condição de ministrar suas aulas, também a conectividade dos colégios para que o conteúdo possa ser ministrado de forma igual em todas as escolas, seja na capital, seja no interior. Como militar, conhece muito bem a história e a situação dos policiais militares do estado de São Paulo, hoje, lamentavelmente, tristes, depressivos e muitos até afastados. Como melhorar essa capacitação, motivá-los, trazer de volta e reagrupar essa tropa que tem idealismo, né? Infelizmente, lamentavelmente, o governo anterior trouxe muitos prejuízos por conta disso tudo. Como resolver essa questão? Nós temos que valorizar o profissional, né? A pessoa do profissional de segurança, olhar para as pessoas. Olhar para as pessoas significa dar melhores salários, dar assistência jurídica, dar assistência médica. Então, realmente é cuidar, é acolher, é melhorar os planos de carreira, é fazer concurso para recompletar quadros, né? É dar mobilidade, é permitir a promoção na Polícia Civil, é diminuir os intertícios na Polícia Militar, é mexer com a questão de alocação de pessoas. Às vezes você tem o policial que está servindo no centro de São Paulo, mas é do Oeste, e se desloca aqui para prestar o seu serviço. Então, arranjos simples, modificações simples, podem melhorar muito a vida da tropa. Agora, para fechar com chave de ouro, nós temos uma proposta que não foi realizada. Nós temos o Rio Tietê, Rio Pinheiros, não foi despoluído, e o Calça Apertada disse que tornaria possível, inclusive, trafegá-lo. Nada disso aconteceu. Hoje continuou do mesmo jeito, fedido, né? E não se resolveu. O senhor é o ministro da Infraestrutura, conhece muito bem essa parte do... Dá para resolver? Dá para fazer o Rio Tietê e o Rio Pinheiro se tornar trafegável e despoluir ele? É um trabalho bastante grande, né, e que vai levar muito tempo, porque a gente tem que atacar os acessos, aonde estão aí, da onde estão indo os efluentes. Isso passa pela urbanização de áreas de comunidade, passa pela coleta, pelo tratamento de esgoto, passa pela instalação de instalações de tratamento de pequeno porte, para que a gente possa fazer o tratamento antes desse efluente chegar tanto no Pinheiros quanto no Tietê. Esperar de Tarcísio de Freitas, pré-candidato ao governo do estado, um recado para toda a população do estado de São Paulo, que está ansiosa em recuperar, evidentemente, a autoestima. Mais de 26 anos de PSDB, fortaleceram demais o crime organizado. Tem até líderes envolvidos em empresas de ônibus aqui, liderando isso. Dá para resgatar a autoestima do paulista, do paulistano, para trazer de volta e fazer essa locomotiva ainda ser maior do que já é? Claro que dá para resgatar, porque nós temos um estado vibrante, um estado de gente empreendedora, um estado aí de gente muito capaz, que arregaça a manga, que faz a diferença. Então nós temos tudo para resgatar essa autoestima, de fazer com que o estado volte a ser a grande locomotiva do Brasil, formando pessoal qualificado, gerando emprego, aproveitando as oportunidades que estão adormecidas. Então o que a gente precisa fazer é despertar o estado para essas oportunidades, e eu tenho certeza que a gente vai ver forte crescimento aí nos próximos anos. Defina Jair Bolsonaro numa palavra. Coragem. Rádio Brasil Play,
Diretamente da Flórida, Estados Unidos, eu não poderia deixar de falar com ele, o nosso querido Fernando Lisboa, que dispensa apresentações. Aqui no Brasil tem uma quantidade enorme de seguidores que, evidentemente, está sempre acompanhando as pautas do presidente Jair Messias Bolsonaro em Brasília, aqui em São Paulo, também com o nosso querido Machado. Ele federal e ele estadual. Não pode pedir voto ainda, até porque a legislação não permite. Mas ele está numa empreitada desafiadora. Lisboa, você vai encarar essa empreitada mesmo? Está disposto a representar o Estado num departamento que, lamentavelmente, nos últimos anos não tem aquela representatividade que nós esperávamos, uma vez que muitos que estão lá, se não trai, né, vai trair depois, porque infelizmente é assim que acontece na política, né? Está disposto a encarar essa empreitada? A partir do momento que eu comecei a ver o que era a política, um abraço para todo mundo, todos que acompanham, eu comecei a entender a necessidade das pessoas boas lá. E a gente vê o que o presidente Bolsonaro tem passado, o sacrifício que ele passa todos os dias. E não seria justo da minha parte deixar ele sangrar sozinho, essa é a realidade, tá? Eu sou uma pessoa distante, não sou filho, não sou ninguém, assim, familiar, sou distante. Mas sou uma pessoa que tive minha casa violada pela Polícia Federal, bens apreendidos. Hoje eu tenho minhas contas bloqueadas de redes sociais, desmonetizado. Então eu passo N processos para tentar só falar o que acontece. Então eles não estão preocupados se você é pobre, de periferia, mãe negra, quilomba, ex-garota de programa, se você vive num localzinho simples, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados com as pessoas que saem do casulo, que despertam. Eu sou um desses que despertou. Então aquela onda de vitimismo não vai colar, né? Não, o nego precisa de cota, não, o nego precisa acordar cedo e trabalhar. Eu aprendi isso. Não é questão de ser nem radical. Falei, caramba, se eu estivesse em casa sentado, eu não estava aqui. Ninguém me deve nada. Acordou cedo é meritocracia, vai correr atrás e vai trabalhar. Então o presidente Bolsonaro, ele deu esse despertamento. E eu vejo os processos que ele passa, eu tive inúmeras vezes com ele, conversando com ele. É um cara que, quando fala do Brasil, ele chora. É um cara que ama essa nação. O Bolsonaro despertou você. Nós só estamos aqui hoje por causa do presidente Bolsonaro. Primeiramente Deus, mas Bolsonaro. Se não fosse ele dar esse despertamento de network, as pessoas se conhecerem, trocar essa conversa, realmente não sei o que seria. Então, assim, ele despertou o Brasil, acordou uma sociedade. E eu creio que hoje a gente pode mudar o Brasil. Não é o fato de você ser pobre que você é burro. A gente viu Joyce surfar na onda, Frota, MBL, pessoas que tinham cultura, dizia ter cultura como Dória, né? O investidor surfou na onda Bolsonaro. Se eu pegar para você aqui, nós temos de senador a governador, deputado federal e estadual, que surfou na onda do presidente. Então, assim, isso aí já deu, os traíras foram identificados. Vai ter os oportunistas de plantão, isso é natural em todo o processo eleitoral. Só que aquele povo fiel que realmente está junto com o cara, vai estar ali, o pessoal está vendo. Sabe por que eu não estou preocupado? Minha primeira missão é eleger ele. O Bolsonaro está reeleito, eu estou em paz. Se não for para mim ir dessa vez, eu estou em paz. Mas a minha missão é o quê? É reeleger esse cara de novo. Porque eu sei o caos que o Brasil vai virar. Então eu já tenho um objetivo, eu tenho meta. Eu estou na missão, vamos embora. Mas minha primeira missão é eleger ele. Depois eu penso em mim. E o Tarcísio? O Tarcísio também é uma frente importante. Tanto o policial Machado como você estão na mesma coligação do Tarcísio. Como enfrentar essa empreitada com um candidato que é novo? Assim, popularmente falando, ele não tem ainda essa popularidade que os demais têm, porque o Rodrigo está no cargo, evidentemente, ocupando o cargo do Agripino Dória, mais conhecido aqui em São Paulo como calça apertada. E nós temos o Haddad, que surfa no Lula, que foi um dos piores, se não o pior prefeito da cidade de São Paulo, da história, também muito ruim. Ou seja, o Tarcísio tem tudo para emplacar. Haddad foi o pior prefeito de São Paulo. Para ser o pior prefeito de São Paulo e não ser reeleito é me desculpa, é uma porcaria. Esquece dele. Ele tá gritando ali porque as pesquisas vão no reduto do PT. É por aí. A hora que joga, ele já declarou que tem medo do Tarcísio. Bom, o indicado pelo Dória, né, o que mandou o Dória embora aí, esse é outro, que não tem relevância, não conheço. Não tem trabalho. Ele pode ter coligações, mas não conheço. Então, assim, o nome de pauta hoje é Tarcísio. E o Tarcísio que ele fez pelo Brasil inteiro, com o orçamento que ele tinha na infraestrutura, olha o que ele tem em São Paulo. Tem 100 e poucas obras paradas em São Paulo, se eu não me engano, bate a casa, se eu não me engano, ali de 11 bilhões parado. Imaginou 11 bilhões rodando? Então, assim, o Tarcísio é o nome e é o governador que São Paulo precisa. E ele vai ser eleito no primeiro turno, isso não tem fato. Quem é Haddad para debater com ele? Quem é Márcio França? Não tem.
Chegou na escassez de São Paulo. Não tem nome. Machado, está aqui o Lisboa, jovem, né, numa empreitada desafiadora. Surpreendeu a todos, porque a gente que trabalha com rede social, a gente conhece quem realmente tem seguidor orgânico, pessoa que está ali, comenta, participa. E o Lisboa foi uma grata surpresa, defendendo essa pauta do conservadorismo, de direita, né, pela família. Você já é declarado nas suas redes sociais um patriota, uma pessoa que defende a família, tem o DNA da segurança pública, já participou de uma tropa de elite que é respeitadíssima, que é a Rota. Ter um jovem como ele na política vai ajudar, inclusive, vocês aqui no estado a fazer parcerias. Sim, com certeza, né? Hoje a gente sofre muito por, infelizmente, lá atrás as pessoas não votarem certo. E pagamos um preço alto, porque não é só aquilo, a eleição chegou, você sabe, não, eu vou deixar o estadual, vou deixar o federal, vou preocupar só com o presidente e com o governador. Tem que preocupar com o presidente, sim, mas tem que preocupar, tem que olhar o estadual cuida do seu estado, o deputado estadual, o deputado federal. O deputado federal, ele representa você, o teu estado no Congresso, em Brasília. Então, gente, é o seguinte, nós hoje, que eu digo, nós... veteranos, policiais militares veteranos, né, como eu pertenço, como muitos que estão aqui comigo, entendeu? Nós confiamos muito na geração deles, porque esse menino é bem mais novo que eu, entendeu? Eu já tenho uma trajetória de vida, acho que o meu filho do mais velho deve ter a idade dele, tá o do meio, tá indo embora pro Amazonas sábado, graças a Deus lá, são os 3 oficiais, né? Um oficial da PM e 2 oficiais do Exército. Então, são pessoas assim que a gente acredita e confia, entendeu? Para mudança. E nós precisamos da geração deles e de outras gerações para vir fazer a soma e a diferença com a gente. Unir propósitos, somar desafios, entendeu? Porque juntos somos fortes e unidos imbatíveis, entendeu? A gente tem que estar focado num propósito. Eleger o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ministro Tarcísio. É um homem de respeito, um homem de moral, um homem de honra, um homem de garra, uma pessoa, sabe, é um ímpar, entendeu? Não existe outra pessoa a não ser esse homem. Não é Haddad, não existe. Esse é outro enviado de Deus que veio aqui para poder fazer a diferença e nós estamos com ele e com o nosso presidente. A nossa futura, a nossa pré-candidatura interessa sim, mas o que interessa primeiro a gente eleger o homem lá e ele aqui. Aí sim, aí nós vamos pensar em arrumar a casa aqui, certo, Lisboa? Certo. O correto agora é as pessoas entenderem o seguinte, eu tive num processo eleitoral de 2017 para 18, peguei em 16, 14 eu estava na rede. Naquela época falar de Bolsonaro era muito difícil, porque o pessoal falava assim, pô, você é negro e pobre e defende um cara que é contra o negro. Eu tive diversas vezes com o presidente. Esse rótulo que eles colocam no presidente é o que a esquerda é, tá? Me desculpa, a esquerda é um câncer. Ela destrói valores, corrói a moralidade, ela arrebenta tudo, tá? E todo país que eles põem a mão vira uma merda, tá aí. E naquele processo, vindo de 2018, 17, 18, 19, o povo começou a falar de política no Brasil. Isso já era para ser, há muitos anos ser falado, uma negligência, os ensinos nas escolas, mas o povo começou a focar a política de 2018 para cá. O Brasil se fala de política de 2018 para cá. Hoje o pessoal não sabe quem é a seleção brasileira, mas sabe quem são os 11 ministros que compõem a cadeira do Supremo Tribunal Federal. Antes ninguém sabia, eu não sabia. Então aquela barreira de ignorância quebrou. Então a pessoa é simples, o Bolsonaro foi lá na favela, Olavo de Carvalho foi lá na favela, eles conseguiram ir lá onde ninguém entrava, porque era sempre aquele discurso de político, né? Então, olha, nós vamos ver a economia, a educação, isso cansou. Eu sou de periferia. Você escutar um político falar isso, me desculpa, dá raiva. É chato. Ninguém quer parar pra ficar ouvindo um robozinho falar na tua frente, porque é chato. Não é decoradinho. Então, a gente vai... Cadê aqui? Esse aqui, ó, tô conversando com você, ó. Eu tô aqui, mas se for da vontade do senhor, eu entro. Se não for, eu não saio. Acabou o assunto. Não tô com o meu coração preso nisso. Eu entendo que é uma missão. Se for da vontade do senhor, eu vou servir. Pô, ele tá me preparando, ponto final. Então nós temos que entender o seguinte, se votar errado, me desculpa a palavra, nós tá ferrado. A esquerda ficou por 13 anos e fez a merda que fez. Se eles fizeram essa merda em 13 anos e voltar ao poder, eles vão falar, pô, o céu é o limite. Nós vai tocar fogo no parquinho. E o Ciro falou, né? O Ciro falou que o Lula tá cheio de ódio e vingança. O Ciro Gomes falou que se o Lula ganhar, no outro dia tem uma guerra.
Me desculpa, gente. A gente sabe como começa, mas não sabe como termina.